Muitas coisas marcam a nossa vida, né? Desde a infância, isso é algo que repercute na idade adulta. Como é que foi a infância de Augusto Matos? Como é que era a imaginação de Augusto Matos com a brincadeira? Porque hoje em dia a gente tem toda uma jorrada de tecnologia, né? Eu estava conversando até esses dias com minha esposa, eu falei assim, a gente estava assistindo alguma coisa sobre o tempo, né? E aí eu falei assim, a única fase que eu voltaria é a fase da infância. Porque assim, foi uma fase muito gostosa na minha vida, onde assim, eu tinha os amigos, o amor dos pais, né? Essa sensação de liberdade, de proteção e liberdade, né? Então assim, a gente brincava muito na rua, não tinha tanta tecnologia como hoje, então a gente convivia, se relacionava muito. Então eram muitas crianças nas ruas, então foi uma fase muito gostosa que deixou saudade. Então assim, isso acho que ajudou bastante a interagir com pessoas, a lidar com cada tipo de personalidade, né? De ceder em alguns momentos, de também emitir opinião nas brincadeiras, não, eu quero assim dessa forma. Então acho que a gente aprende muito, né, na questão da brincadeira. E isso eu tive. Graças a Deus, acho que minha geração teve essa fase bem marcada da infância. Nessa fase da infância, nessa trajetória toda, o que foi que mais te marcou? Que você traz uma lembrança bem boa? É coisa boa. As reuniões em família, né? As viagens, mínimo, piquenique com pai, com mãe, com os irmãos. A gente fazia sempre reunido a família. É muito marcante isso, né? Então eu gostava das reuniões. Meu pai era muito festeiro, e ele gostava de cozinhar. Então sempre no final de semana tinha alguma coisa. A gente começava pelo caranguejo, e depois tinha uma rabada ou então uma feijoada. Então, apesar de tanta comilança, nós não ficamos gordos, né? Mas era aquela questão dele com afetividade através da comida. O prazer dele era ver todo mundo se alimentando, né? E não era atípico chegar amigos. Foi tanto que ele levou isso para, no final da vida, teve restaurante. Então, essa questão de relação com a comida foi muito intensa na minha infância, né? Então, essas reuniões de família marcaram bastante. E o nome dele, do seu pai? Agostinho Nunes. Agostinho. Conhecido como Guga. Meu pai é uma figura, né? Meu pai é aquele cara camarada. Foi tanto que ele foi vereador. Né? Ele foi, na época de Ubaldo Dantas, ele foi vereador por 6 anos. Então, a comunicação era a chave para ele, né? Então ele se comunicava muito bem e a relação de amizade, né? Então era aquela pessoa bom camarada que conversava com todo mundo e então abria muitas portas para ele, né? Então isso facilitou até a questão depois já voltando para a cidade. Eu passei minha infância aqui, adolescência, depois eu viajei, passei 10 anos fora e voltei formado, mas sem ele. Porque ele faleceu em 99, eu formei em 2013. E aí os amigos dele, que me introduziu na profissão, né? Então, por essa relação, essa rede de amizade que ele tinha. Ele é uma referência, assim, para você. E o que é que lhe marcou, assim, de valores, de princípios dele que repercute na sua vida hoje? Muito essa questão da honestidade, né? Eu acho que marcou muito para mim. A palavra dele era dada. Ele poderia até voltar atrás, né, se ele achasse justificativa para isso, mas não, muitamente pela honestidade, né, posicionamento forte. E a outra coisa era não tinha medo de tomar decisões. Então isso passou para mim. Comecei a trabalhar na minha cabeça que eu via
na parte quando eu ia crescendo, que era difícil tomar algumas atitudes, algumas decisões. Só que eu falei assim, é necessário e eu vou trabalhar isso. Não vou mais pedir opinião quando for, só realmente quando eu precisar. Mas eu vou trabalhar essa questão de tomar minha atitude e arcar com o que eu falar. Se deu certo, ótimo. Se não, eu vou pagar pelo preço. Mas eu vou tomar minha decisão. Porque lá na frente eu acho que vou precisar. Sim. E eu estou precisando. A gente tem conversado sobre isso, Sim, né? sim. Estou numa fase de mudança. Estou montando uma clínica nova. Então foram 10 anos de carreira solo não, com sócios. E agora é uma carreira solo. Então, onde a minha palavra final sempre vai ter, né, um peso maior. Então, lógico que os colaboradores vão ser importantes, né? Mas eu vou ter que estar tomando sempre todas as decisões, assim, né? É o doutor Augusto, mas também o administrador e empreendedor que tem que ter esse momento de decisões, né? Então, acho que bacana que tudo agora, a gente conversando, a gente vem refletindo que algumas coisas que a gente aprende na infância, a gente leva para a fase adulta. Sempre é assim, né? Sempre, amigo. E que bom que seu pai deixou para você esse espelho, né? Essa referência que hoje está sendo útil para você. De ter coragem, superar as adversidades da vida, né? É verdade. E com afinco, né? Com força, né? Verdade. Porque a nossa geração, essa agora, eles não têm Essa referência. né? Sérgio, assim, teve uma fase que eu fui morar muito novo. Fui morar em Salvador com 19 anos. E eu fico vendo meu filho assim, querendo que ele tome os mesmos caminhos. Eu falei, meu Deus do céu, será que ele vai ter essa capacidade que eu tive? Mas enfim, vai ter o momento dele, o caminho dele. Mas assim, sempre eu parava e falava assim, se nada der certo, eu volto para minha casa. Eu volto para meus pais. Isso me ajudou muito a não ter medo de enfrentar, né? A tomar certas decisões que muitas vezes não tinha certeza, mas que valeu a pena depois. Sim. Por quê? Porque eu tinha meu pai e minha mãe para Esse amparo, né? Esse amparo, né? E quando você tomava as decisões, você tinha assim como um parâmetro ou um norte. A imagem do seu pai ou a atitude do seu pai como Sim. referência. Eu ficava assim, pô, se ele tivesse aqui, ele falaria o quê? Ele faria o quê? Então, assim, sempre como é uma referência para mim, né? Então, eu sempre tentava imaginar ele me aconselhando. E sua mãe, onde é que ela entra nisso aí? Como é que Minha mãe é aquela doçura, né? Aquela pessoa... Ele é aquela personalidade forte, com voz ativa. Minha mãe já é aquela pessoa com afeto, que acolhe, sorridente, brincalhona e sempre me trazendo muita paz. Então é um equilíbrio perfeito, a soma, né?